Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula. Hoje vamos ver o contrato de trabalho, aquela parte introdutória, introdução, características e já a figura do empregado. Então vamos lá. A gente já estudou os requisitos da relação de emprego, né? Como a gente configura essa relação de emprego. E o contrato de trabalho nada mais é do que um instrumento pelo qual você vai pactuar a criação dessa relação jurídica. Vejam, o contrato de trabalho ele está inserido dentro da ideia de negócios jurídicos, um contrato como instrumento igualzinho lá ao direito civil. Tá? Qual é a grande diferença do contrato de trabalho historicamente em relação aos contratos de direito civil? A grande diferença é que aqui na área trabalhista a gente percebeu muito antes deles que em certas situações não dá para deixar as partes pactuarem livremente, que deve haver alguma limitação no conteúdo desses contratos. É daí que vem, já na área trabalhista desde a origem, a limitação na autonomia privada da vontade, no campo individual, que é que nós estamos tratando aqui, né? E isso para o direito civil lá atrás foi muito estranho, né? Porque era uma época de liberalismo, uma época de ideias basicamente patrimoniais liberais, e surgiu o direito do trabalho, falando, olha, pera lá, ó, você não pode fazer tudo que você quer, não, tem uma parte aqui obrigatória, e mais, construído em proteção de um hipossuficiente, é óbvio que isso causou muita estranheza desde a sua origem. Mas o direito civil já evoluiu, né, gente? E o novo Código de Direito Civil, ele já foi constitucionalizado, e lá também nós hoje temos essa limitação na autonomia individual privada de vontade. Nós temos toda a parte lá do direito civil que fala de função social do contrato, que vai justificar uma mitigação na liberdade contratual, ou seja, nem todo conteúdo pode ser feito livremente, mesmo no direito civil, em determinadas situações. E o artigo 2035, parágrafo único do Código Civil, traz uma disposição que é para nós idêntica. Nós temos total liberdade e aquele conteúdo mínimo que é imposto pelo ordenamento jurídico é de ordem pública. A regra é que não pode sofrer ato de disposição das partes. Ou seja, o nosso 444 clássico da CLT também acaba tratando disso. Então, o importante aqui para a gente é entendermos o seguinte, que a especificidade do direito do trabalho original já não é algo tão estranho para o direito civil moderno. Continua sendo a nossa marca registrada porque é a nossa regra geral. Lá não é a regra geral, mas também é muito forte hoje em dia. Tá? E o que é o contrato de trabalho? A CLT ela tem um conceito que é criticado. Vou botar aí no ar para vocês a nossa CLT, para vocês verem como a gente tem um conceito que não é exatamente um conceito científico melhor, né? Tá lá, ó. O artigo 442 fala assim: contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Qual é a grande crítica que classicamente se faz a esse artigo 442? O contrato de trabalho, ele não corresponde à relação de emprego. Essa redação é uma redação que foi influenciada por teorias acontratualistas da relação de emprego. Nós tínhamos basicamente três correntes sobre a natureza jurídica da relação de emprego. A corrente acontratualista, que negava a a natureza jurídica contratual para a relação de emprego, entendendo que a relação de emprego seria um fato objetivo. Ao trabalhar, você se transforma em empregado e você recebe os direitos trabalhistas. Nós tínhamos a corrente contratual, que é o contrato é justamente um negócio que cria a relação jurídica, você emite vontade para ser empregado e ser empregador. É o acordo de vontades que faz criar essa relação jurídica, que é a corrente majoritária. Mas lembrando que na área trabalhista nós temos uma teoria contratual que desde a origem aceita a autonomia, a limitação na autonomia privada individual de vontade. Então a natureza contratual ganhou na nossa doutrina e na nossa lei, porque a gente tem um capítulo de contrato individual de trabalho. Então é óbvio que a relação jurídica que aí
existe, ela surge por um acordo de vontades concretizado num instrumento que é o contrato de trabalho, que deveria se chamar contrato de emprego, mas que tradicionalmente a gente chama de contrato de trabalho. Então, o contrato individual de trabalho, ele não corresponde à relação de emprego. Ele, na verdade, cria a relação de emprego. Por isso que é normal você encontrar essa crítica nos livros, e um conceito tranquilo, você pode pegar de qualquer obra, não vai fazer muita diferença, é basicamente igual, mas a ideia de um negócio jurídico, que pode ser expresso, pode ser tácito, em que ocorre o quê? Os requisitos da relação de emprego, ou seja, uma pessoa natural vai se obrigar perante uma pessoa natural, jurídica, ou um outro ente despersonificado, a prestar serviços de forma pessoal, não eventual, subordinada e onerosa. É isso. Você usa os elementos da relação de emprego para fechar o conceito do que é um contrato de trabalho. Esse que eu passei aqui para vocês é o conceito bem tradicional, está lá na obra do ministro Maurício Godinho Delgado. Ok? Perfeito. Agora, quais são as características do contrato de trabalho? O que ele tem de diferenciado? O que informa um contrato de trabalho? Primeiro, muito importante, ele é de direito privado. Por mais que exista intervenção estatal no conteúdo, o contrato de trabalho está na esfera dos interesses particulares. Então, ele é de interesse privado. E aí, talvez nós tenhamos já uma grande tensão na área trabalhista, que é nós sabermos até onde vai essa intervenção num negócio privado e qual é o grau dessa intervenção. Esse é um debate eterno na área trabalhista, mas não há dúvida, é de direito privado. Como também ele é, sem dúvida nenhuma, bilateral ou sinalagmático. O que isso quer dizer? Um contrato bilateral é aquele que cria efeitos para ambas as partes de forma igual, ou seja, eu tenho obrigações e deveres para ambas as partes. Quanto aos efeitos, então, ele cria obrigações para ambas as partes. E por que é importante entender que o contrato é bilateral? Porque isso já vai trazer uma consequência imediata, que é a possibilidade do rompimento desse vínculo quando a outra parte comete um ato gravoso, uma falta grave, um descumprimento contratual grave, que é o que a gente tem aqui na CLT, na justa causa, quando o empregado faz isso, e a rescisão direta, quando é o empregador. Isso quer dizer que é natural que o contrato bilateral tenha o que a gente chama de cláusula de resolução por inadimplemento contratual, também chamado de pacto comissório. Já caiu isso uma vez em um concurso, muita gente errou, porque não lembrava que pacto comissório é justamente isso. É a resolução por inadimplemento contratual, que é natural nos contratos bilaterais. Então, a gente pode dizer que existe o pacto comissório tácito no contrato de trabalho. Até porque está lá expresso em lei, você não precisa pactuar isso. A própria lei garante isso para você. Tá? E tem uma discussãozinha que eu sempre gosto de levantar, é se a gente pode aplicar lá do Código Civil a exceção de contrato não cumprido. Será que é possível? Eu entendo que sim, tá, gente? Com cautela, com calma, mas eu acho possível. Por exemplo, na parte ambiental, isso é muito claro, né? Eu tenho que trabalhar, mas o meu empregador não está me dando os EPIs, e aquilo pode trazer um malefício para a minha saúde, eu me recuso a trabalhar, sem problema nenhum. Por quê? Porque ele não está cumprindo com a parte dele. Então, como é que ele quer exigir que eu cumpra a minha parte? Então, com toda a parcimônia, é um instrumento pouco utilizado, né, um instituto pouco utilizado na nossa área, mas que eu acho perfeitamente cabível, à exceção de contrato não cumprido. Então, fique alerta para isso, tá? O contrato de trabalho, ele é consensual. Significa que ele não depende de forma especial. Vejam, a própria lei fala que ele pode ser pactuado de forma tácita ou expressa. Expresso, você coloca a sua vontade claramente para o exterior, e de forma tácita, não. De forma tácita, pela sua conduta, a gente chega à conclusão de qual era a sua intenção. Ok? Ele é sempre um contrato oneroso, a própria relação de emprego é sempre onerosa, e ele é um contrato comutativo, isso é muito importante. Lembra que a gente falou que ele é bilateral e cria obrigações para ambas as partes?
A comutatividade é uma ideia de que essas prestações de ambas as partes têm que ter uma equivalência. E uma equivalência que a gente possa apreciar de forma antecipada. O que eu quero dizer com isso? Que o contrato de trabalho ele não pode ser aleatório. Por exemplo, eu não posso trabalhar o mês inteiro e depender da sorte para receber salário. Não, eu já tenho que ter uma equivalência prévia de quanto vale a minha energia de trabalho. E a gente vai estudar em remuneração. Essa equivalência pode ser feita por unidade de tempo, salário fixo, pode ser feita por produção, onde o salário pode variar, mas eu já tenho como aferir o meu salário. É um percentual, 10% das vendas. Vai variar, mas eu sei quanto vale a minha energia de trabalho, é 10% do que eu vender. Ok? Beleza, então essa é a comutatividade. Por que isso está tão em moda hoje? Por que eu fiz esse alerta? Porque lá quando a gente for estudar função, desvio de função, né, acúmulo de função, isso vai voltar à tona. Porque a ideia de plus salarial por acúmulo de função é uma ideia de quebra de comutatividade que desequilibra o contrato de trabalho e que a gente, portanto, vai precisar reequilibrar. Então, essa é daí que vem a possibilidade da ideia do acúmulo de função, mas lá na frente a gente vai estudar se realmente é possível, em que condições isso é possível. Vamos com calma. Muito bem, é um contrato de trato sucessivo, a relação jurídica de trabalho ela é permanente, né? Ela não se esgota num ato único, então de trato sucessivo. De caráter personalíssimo em relação ao empregado, como regra, né? Lembra que a gente estudou a pessoalidade da relação de emprego? O empregado não pode se fazer substituir. O empregador, em regra, ele pode. Não existe essa pessoalidade em relação ao empregador, mas há exceções também, como veremos no futuro. O contrato de trabalho, então, ele é de caráter personalíssimo. É um contrato complexo, por quê? Porque ele pode ser associado a outros contratos acessórios. Por exemplo, você firma o contrato de trabalho, vira empregado de uma empresa, e por conta disso você tem a possibilidade de firmar um outro contrato de plano de saúde, de aposentadoria privada, esse tipo de coisa. Esses outros contratos, qual é o cuidado que você tem que sempre lembrar? Eles têm natureza jurídica diversa. Eles não são regidos pela CLT, ok? E a regra geral é de que a competência também não será nossa. Por quê? Porque são contratos que decorrem da relação de emprego. E para que a gente tivesse competência para resolver problema de um empregado com um plano de saúde, a gente teria que ter uma lei especial trazendo essa competência para a gente. Assim diz a Constituição, lá no artigo 114. A competência decorrente, a gente precisa de lei própria para trazer para a gente. A gente tem competência para aquilo que é oriundo das relações de trabalho, não aquilo que meramente decorre como um contrato acessório desses, ok? Perfeito. É um contrato de atividade, você contrata um fazer, né? É uma obrigação de fazer, e marcado pela característica da alteridade, que a gente também já estudou, que é aquela ideia de não correr o risco do negócio onde a força de trabalho está inserida. Você sempre trabalha por conta alheia, trabalha para outro, ok? Beleza. Bom, essas são as características principais do contrato de trabalho. Agora, outra coisa muito importante, que muitas vezes o pessoal deixa de lado, é a questão das formalidades relativas ao contrato de trabalho. Desculpe, é horrível gravar um espirro, né? Mas vamos lá. O que acontece? A gente fala que o contrato de trabalho, em regra, ele é do tipo consensual, não tem forma específica. Beleza. Mas a forma pode aparecer, eventualmente, de forma obrigatória por lei. Por isso que é importante a gente entender esse pontozinho da matéria a respeito das formalidades no contrato de trabalho. As formalidades, elas podem ser de dois tipos: da substância do ato ou da prova do ato. Vejam, qual é a regra no contrato de trabalho? É que as formalidades são meramente da prova do ato. Porque o contrato, em regra, é consensual, não tem forma específica. Então, vejam só. Quando eu contrato o empregado, eu sou obrigado a assinar a carteira de trabalho, não sou? Sim. É obrigatório, norma de ordem pública. Se eu não assinar a carteira de trabalho,
ele deixa de ser empregado? Óbvio que não. Eu, empregador, estou cometendo um ato ilícito, que é não assinar a carteira, mas o sujeito não vai perder a condição de empregado. Concordo? A relação de emprego continua estabelecida. Então, para que serve essa anotação na carteira de trabalho? Ela não é requisito de validade do contrato, concordo? Exatamente. Ela serve para a prova do contrato de trabalho. A prova por excelência da existência de um contrato de trabalho é a carteira assinada. Mas se não tiver assinada a carteira, o que você vai fazer? Você vai provar por outros meios de prova. Até prova testemunhal, o que é muito comum na Justiça do Trabalho, não é? Então, as formalidades no contrato de trabalho, em regra, são meramente da prova do ato. Mas podem surgir formalidades que são da substância. Essas sim estão ligadas à validade do contrato. Então, por exemplo, quando a Lei 6.019 do trabalho temporário fala que tem que ter contrato por escrito, isso é da substância do ato. Se não tiver por escrito, pode chorar na frente do juiz. Esse contrato não é válido, porque a lei de ordem pública estabeleceu um requisito sem o qual não há como validar o ato. Quer ver outro exemplo? Concurso público. Se você trabalhar para uma empresa pública sem concurso público, pode chorar na frente do juiz, não tem como validar esse ato. Por quê? Porque a lei estabeleceu um requisito obrigatório, ordem pública, da substância como pré-requisito de validade do ato. Então, tudo que é da substância do ato é requisito de validade, ok? Como é que você vai ver isso na prática? Você tem que pensar o seguinte, ó. Se não tivesse feito, não tivesse usado esse requisito, vamos lá. Ah, eu fiz um contrato de trabalho com o empregado, mas não assinei a carteira. Isso, se chegar na audiência e você confessar que ele era seu empregado, o juiz vai dar o vínculo? Sim. Então o requisito era da prova do ato. Se eu confessar e o juiz não puder dar validade ao contrato, o requisito era da substância do ato. Tudo bem? Então guarde isso, que isso é muito importante em várias passagens da nossa matéria. Saber o que é da substância do ato e o que é meramente da prova do ato. Beleza? Bom, as espécies de contrato de trabalho a gente classifica utilizando basicamente 3 fatores. O primeiro é quanto à forma, que está lá no 442, que a gente já analisou. Quanto à forma, o contrato pode ser expresso ou tácito. Ele sendo expresso, ele pode acontecer de forma verbal ou por escrito. Então vejam que essa é a regra, né? Lembrando que, às vezes, a ordem jurídica estabelece requisitos diferenciados da substância do ato. Guarde isso também. Ó. Normalmente, quando há exigência de um contrato escrito, alguma coisa assim mais formal, geralmente isso é para proteger o empregado. Normalmente são contratos que são diferentes com uma carga de proteção menor ao empregado. Aí a ordem jurídica dificulta para ter certeza de que aquela exceção foi pactuada e não houve simplesmente ali uma precarização, enfim, uma forma de se reduzir direitos trabalhistas, ok? Então, atentos a isso. Normalmente, os contratos por escrito são para proteger o empregado. Tá? Aí vem uma questão interessante. A regra geral dos nossos contratos é serem contratos por prazo indeterminado. Essa é a nossa regra geral, né? Princípio da continuidade da relação de emprego. A nossa legislação prevê contratos a termo, tá? Que vão ser estudados também, mas guardem já isso. Contrato a termo, dependendo da lei que rege, vai exigir a forma escrita ou não. Tá? Não são todos os contratos a termos que precisam da forma escrita para serem válidos. O artigo 443 da CLT, que fala de contrato a termo, ele permite ali, e essa é a regra geral, que o contrato a termo não seja por escrito. Também pode. Tá? Agora, é muito comum encontrar em leis esparsas, a Lei 6.019, por exemplo, né? A lei do antigo contrato precário, Lei 9.601 de 98. Ali os contratos tinham que ser por escrito. Aí é diferente. Tá? Quando a lei exige expressamente por escrito, é o requisito da substância do ato. Muito bem, então, quanto à forma, é basicamente isso. Segunda classificação,
quanto ao número de contratantes. Normalmente, a gente vai focar o número de empregados contratados. Tá? A regra geral é o contrato individual de trabalho. É um empregado pactuando com um empregador. Esse é o normal, que é o que a gente está estudando aqui hoje. Né? Agora, também existem os chamados contratos plúrimos, quando nós temos uma coletividade de empregados sendo contratados simultaneamente. Geralmente, o contrato plúrimo, gente, é uma contratação de várias pessoas ao mesmo tempo, mas cada um considerado também individualmente. É como se eu fizesse um instrumento só para contratar várias pessoas. Mas cada um tem o seu próprio vínculo, cada um tem a sua própria vida. É só um instrumento que é único. Tá? Então, cada um vai ter a sua regência individual, mesmo o contrato sendo plúrimo. Agora, dentro do plúrimo, a gente tem uma espécie que é um pouquinho diferente, que é o contrato por equipe. Qual é a diferença do contrato por equipe, que aparece lá no Estatuto dos Indígenas? O contrato por equipe, você vai contratar a equipe justamente porque juntos eles são importantes. Eu não quero ninguém individualmente, eu quero essa coletividade. Um exemplo, né, mais bobo e clássico: contratar uma banda. Não adianta contratar só o baterista, só o guitarrista, só o vocalista. Eu quero a banda. A equipe é que me importa. É uma unidade laboral que existe ali que me importa. Tá? E aí, muito cuidado, por quê? Porque nós não temos uma regulamentação especial para contrato de equipe. Então, é mais pelo motivo de contratar. Contrato todo mundo porque me interessa a unidade laboral. Agora, não existem direitos trabalhistas diferentes. Então, se alguém da banda, por exemplo, cometer justa causa, ele vai ser dispensado por justa causa. E os outros? Os outros não. Se a banda não me interessar mais porque eu dispensei um por justa causa, eu vou dispensar os outros sem justa causa. Perfeito? Então, cada um é considerado individualmente nas consequências jurídicas. Então, a equipe, ela interessa para a contratação e, obviamente, para não haver mais interesse em manter a equipe quando ela se desfaz por algum motivo, tá? Eu gosto de fazer sempre uma observaçãozinha, gente, depois que eu termino aqui o clássico, que é algo que é só uma pulguinha assim atrás da minha orelha. Por quê? Porque a gente tem uma figura hoje, que a gente vai estudar no ponto de empregador, que é o consórcio de empregadores. O consórcio de empregadores, a rigor, pode acontecer com um empregado trabalhando para mais de um empregador ao mesmo tempo. A nossa doutrina não trata disso. Mas como a gente fala assim de classificar contrato por número de contratantes, eu sempre gosto de comentar isso, porque a gente, a rigor, teria que ter mais um capítulozinho aí na nossa história, que é o contrato de consórcio de empregadores, que é um empregado com mais de um empregador. Eu só coloco essa observação para você conhecer, mas normalmente nossa doutrina passa batido, não cai em prova, mas eu gosto de falar. Tá? Bom, e finalmente a terceira classificação, quanto à duração. Quanto à duração, o contrato ele pode ser por prazo indeterminado e por prazo determinado. Tá? O contrato por prazo indeterminado é a regra geral. É informado pelo princípio da continuidade da relação de emprego. Por quê? Porque traz mais segurança ao empregado, não é assim? É maior proteção em caso de perda do contrato. Né? A nossa ordem jurídica, ela criou todo um sistema a partir dessa ideia, da ideia de que o ideal é o empregado permanecer trabalhando indefinidamente e vamos criar sistemas para que não se perca esse trabalho. E em caso de perda, há garantias para que a pessoa possa, né, manter a sua dignidade. Isso traz, então, efeitos típicos para o contrato por prazo indeterminado. Primeiro efeito típico, os efeitos rescisórios específicos. Você tem aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, você tem a proteção contra dispensa arbitrária ou sem justa causa, que no nosso sistema, por enquanto, corresponde aos 40% lá do FGTS. Você tem garantias de emprego, as estabilidades, né? Sejam permanentes, sejam provisórias, mas são sistemas para proteger contra a perda do trabalho.
Você tem o capítulo de interrupção e suspensão do contrato de trabalho, que ele é pleno nos contratos por prazo indeterminado. Se você fica doente, você pode se afastar pela Previdência o tempo que for necessário. Você volta, seu emprego está lá. Então vejam como é uma ideia de proteção mais ampla nos contratos por prazo indeterminado. Tá? Por isso que no nosso sistema aparece como exceção os contratos a termo, os contratos por prazo determinado. A gente sempre vai pensar neles como exceção. E aí nós temos várias espécies, e eu vou passar aqui para vocês as mais importantes, as mais conhecidas, as que mais são exploradas. Começando pela própria CLT. O que diz a nossa gloriosa CLT sobre os contratos a termo? Vamos lá? Deixa eu colocar aí no ar. Já está aí compartilhado? Já, né? Então tá lá, ó. É o artigo 443 da CLT. Nossa CLT já toda recortada, né? Mas tá lá, ó. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. Então, aí nós temos a previsão do contrato por prazo indeterminado, que vai ser a regra geral, do contrato por prazo determinado, que são exceções, contrato a termo, e essa novidade da reforma trabalhista, que é o contrato intermitente, que a gente também vai analisar, ele foge bastante da curva aí do que estávamos acostumados. Mas olha o parágrafo primeiro, quando fala dos contratos a termo. Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de quê? Ó? Então vamos lá, a CLT diz para a gente no parágrafo primeiro o que é um contrato por prazo determinado, o que é um contrato a termo. Primeiro caso, o contrato cuja vigência dependa de termo prefixado. Então, por exemplo, eu contrato alguém para trabalhar por 30 dias. Isso é um termo prefixado, beleza? É o primeiro caso do que é um contrato a termo. Segundo caso, execução de serviços especificados. Então, qual é a ideia aqui? É algum serviço que não tem previsão de ser eterno na minha empresa, é uma coisa específica, como acontece na construção civil. Eu contrato alguém só para pintar uma parede. Pintou a parede, acabou. Isso seria uma possibilidade de contrato a termo, termos serviços especificados. E, finalmente, realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. Ou seja, um acontecimento que eu não sei exatamente quando vai acabar, mas vai acabar. Eu posso ter, assim, sei lá, um, eventos como Olimpíadas, como, sei lá, G20, encontro do G20, você tem ali um período que pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas vai acabar com certeza. Tá? Então, o parágrafo primeiro diz para a gente o que é um contrato a termo. E o parágrafo segundo diz quando que eu posso usar. Olha lá, o contrato por prazo determinado só será válido. Ou seja, quando que eu posso usar validamente um contrato a termo, regra geral, pela CLT? Primeiro caso, serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo. Então, aqui eu estou olhando o serviço, o que o empregado está fazendo. Aqui eu não estou olhando a empresa, estou olhando o empregado. Tá? É o caso lá da construção civil, um cara que vai só pintar lá na obra. Ele, depois que pintar, acabou o serviço dele. Tá? Segundo, atividades empresariais de caráter transitório. Aqui já é o contrário. Aqui eu estou olhando a empresa. A empresa ela tem essa natureza, ela vai surgir e vai acabar. Sabe essas empresas que surgem só para explorar a época de Páscoa ou para um evento específico? Ou então, por exemplo, um circo que vai numa cidade e contrata pessoas na cidade, acaba a temporada na cidade, aquelas pessoas não trabalham mais. O circo vai ter o pessoal que acompanha, né, que viaja com ele, e vai ter um pessoal contratado ali, porque é transitório sempre em cada localidade. Tá? E, finalmente, o contrato de experiência, que a gente já vai aprofundar,
é um contrato que tem uma finalidade específica, né? A experimentação mútua, ok? E aí, o que é interessante aqui, o que a gente precisa saber, gente? Esses 3 casos de contratos a termos que a gente pode utilizar validamente pela CLT, tem regras que limitam essa utilização. Tá? Veja, a primeira coisa importante para a gente perceber é que a CLT não exige a forma escrita para esses contratos. Tranquilo? Vejam o caput do 443. Pode ser expresso ou tácito. Contrato prazo determinado ou indeterminado. Então, esses contratos da CLT, a rigor, não precisam ser por escrito. Não é requisito de validade da substância do ato. Agora, recomenda-se que se faça por escrito um contrato a termo? Óbvio, porque é difícil você provar em juízo que o contrato era a termo, já que a presunção é o contrato por prazo indeterminado. Ok? Então, a forma escrita ela é sempre recomendável para a prova da existência do contrato a termo. Muito bem, quais são as regras gerais para o contrato a termo que vão ser diferentes para o contrato de experiência? Vamos lá, regra geral. Prazo máximo, 2 anos. Está lá no artigo 445 da CLT. O prazo que você pactuou pode sofrer uma única prorrogação dentro dos 2 anos. Então, pode ser 1 ano mais 1 ano, 18 meses mais 6 meses, mas você não pode estourar os 2 anos. Tá? Essa prorrogação está prevista no artigo 451 da CLT. E a prorrogação pode ser pactuada de forma tácita ou expressa. Está na lei, ok? A gente também aceita que o contrato faça previsão da prorrogação automática. Não há muito problema, por quê? Porque a prorrogação pode acontecer até tacitamente. Então não é muito problemático isso, tá? Não precisa haver cláusula no contrato autorizando prorrogação, porque a própria lei autoriza, ok? Prorrogação automática, a meu ver, também, sem problema nenhum, como eu disse, porque a prorrogação pode ser tácita. Se pode ser tácita, eu já posso prever ali que, alcançado o prazo inicial, se ninguém falar nada contra, fica automaticamente prorrogado por igual prazo, algo assim, ok? Não confundam prorrogação de um contrato a termo, para aumentar o prazo dele, com término do contrato e pactuar novamente um segundo contrato a termo. Perceberam? A questão aqui é, eu fiz um contrato a termo, ele acabou. Eu posso fazer outro contrato a termo com o mesmo empregado? Ficar fazendo sucessivos contratos a termo? Bom, o que o legislador pensou, e isso está no artigo 452 da CLT? Ele pensou o seguinte, tem que tomar cuidado com fraude. Se eu tenho vários contratos a termos sucessivos, eu logo vou pensar, por que não fez um contrato por prazo indeterminado? Não é assim? Está aparecendo fraude. Então, o que o legislador criou? Ele criou um interstício mínimo entre o primeiro contrato a termo e o segundo contrato a termo. Qual é a regra geral? Tem que esperar 6 meses. Se você fizer antes de 6 meses, é fraude. E aí, qual é a consequência jurídica dessa fraude? O novo contrato, o segundo contrato, ele já nasce como contrato por prazo indeterminado. Beleza? Ah, eu junto os contratos? Não, eu não junto os contratos. O segundo é que já tem natureza de contrato por prazo indeterminado. Mas então eu não posso nunca juntar os contratos? Pode, mas aí é outra questão. Aí é outra fraude. É uma fraude em que eu estou tentando evitar a configuração de um contrato só, que a gente chama de unicidade contratual. Aí é outro pedido, é o pedido de que, olha, excelência, foi feito um contrato, depois foi feito outro, mas na verdade eu nunca parei de trabalhar. Isso é unicidade contratual. É quando você não parou de trabalhar de um contrato para o outro e ficou ali sem carteira assinada, ocorrendo uma fraude para tentar impedir o vínculo único, ok? O que a gente está falando aqui é diferente. A gente está falando de um primeiro contrato que acabou bonitinho, você foi para casa, depois você foi chamado para fazer um segundo contrato a termo. Aí que é diferente, tem que esperar 6 meses. Se não esperar, esse segundo contrato já é por prazo indeterminado. A não ser que, e aí a lei
cria duas exceções. A não ser que o primeiro contrato tenha sido daqueles contratos a termo justificado pela execução de serviços especializados ou especificados, sinônimo para a gente, tá? Então, lembra aquele pintor na construção civil? Ele veio, pintou, acabou a pintura. Aí, acabou o contrato a termo dele. Um mês depois, surgiu uma nova obra onde eu preciso de pintor de novo. Eu chamo ele de novo e posso fazer um segundo contrato a termo com ele sem problema. Ok? Essa é a primeira exceção. E a segunda exceção é quando o primeiro contrato foi justificado pela realização de certos acontecimentos, lembram? Que tem previsão aproximada. Eu fiz esse grande evento, acabou. Aí, um mês depois, eu consegui um novo grande evento. Posso fazer de novo contrato a termo com o pessoal. Então, são duas exceções, tá, essa necessidade de esperar os 6 meses. Muito bem. Outra coisa que eu gosto de pontuar aqui e aprofundar no futuro é a extinção do contrato a termo, só para lembrar o seguinte, gente. A regra no contrato a termo é que você tem que respeitar a cláusula do termo. Então, a regra do contrato a termo é que o contrato vai ser pactuado e ele vai ter uma extinção natural. Qualquer ruptura antes é, em princípio, um descumprimento do contrato. A não ser que você coloque uma cláusula especial, que a gente vai estudar lá na frente, que está prevista no 481 da CLT, mas depois a gente vai estudar isso tudo. Tudo bem? Beleza. Então, essa é a regra geral dos contratos a termo na CLT. E aí a própria CLT já cria uma situação especial, que é o contrato de experiência. Contrato de experiência, a rigor, gente, também não precisa ser por escrito. A lei não coloca esse requisito de validade. Mas muita gente defende, você vai ver isso nos livros, que a forma escrita é necessária para o contrato de experiência, porque tem que anotar na carteira de trabalho essa condição especial tal. Eu não concordo, tá, gente? Porque o contrato de experiência, a anotação na carteira, para mim, é da prova do ato da mesma forma, não é da substância do ato. Mas aí você já conhece aí uma primeira controvérsia da doutrina. Tá? Para mim, não precisa de forma escrita necessariamente, para ser válido. A anotação na carteira é da prova do ato. Mas muito bem, para que serve o contrato de experiência? O nome responde, né? Para aferição mútua de empregado e empregador. É experimentação mútua. Tanto do ponto de vista objetivo, você quer ver se a pessoa tem capacidade técnica, se a pessoa é produtiva, o empregado quer ver se o empregador tem um ambiente de trabalho legal, saudável, não sei o quê, e do ponto de vista subjetivo, onde você vai ver as características daquelas pessoas. Por exemplo, capacidade de liderança, pró-iniciativa, isso também pode ser aferido no contrato de experiência. Tá? Contrato de experiência, gente, ele surgiu na CLT em 1967. Antes disso, era diferente e funcionava da seguinte forma: você contratava um empregado já num contrato por prazo indeterminado, e o primeiro ano de contrato era considerado um período de experiência. Se você não gostasse do empregado nesse primeiro ano, o contrato se resolvia, era uma condição resolutiva, acabava o contrato. Tá? Com a criação do contrato de experiência em 67, isso muda. O contrato de experiência passa a ser um contrato autônomo, ou seja, eu já entro como empregado com um prazo para ser experimentado. Terminou meu contrato, eu não sou mais empregado, acabou o contrato. Acabou o prazo, acabou meu contrato, eu não sou mais empregado. A não ser que a experimentação tenha sido boa e eu continue trabalhando. Se eu continuar trabalhando, aí o contrato se transforma em prazo indeterminado, ok? Ah, professor, então quando eu estou no contrato de experiência, isso me gera o direito de ter o contrato definitivo? Não, tá, gente? Contrato de experiência não é um contrato preliminar. Você não assume a obrigação de contratar o empregado. Vai depender do que acontecer na experiência. Mesmo que o empregado seja ali, não seja péssimo, tal, você não tem a obrigação de contratar.
E esse é o entendimento majoritário. O contrato de experiência ele se esgota pelo advento do termo. Não há obrigação do empregador de manter o empregado transformando num contrato por prazo indeterminado. Ok? Beleza. Qual é o prazo máximo do contrato de experiência? 90 dias. Pode haver prorrogação no contrato de experiência? Pode, dentro dos 90 dias. 30 mais 60, 45 mais 45. Tá? E fazer novo contrato de experiência depois que o primeiro acaba? É possível? Regra geral, não. Por quê? Porque seria uma fraude ao prazo máximo. Né? Se eu já experimentei, não tem por que eu experimentar de novo. Já experimentei, já não gostei, por que eu vou experimentar de novo? Então, a ideia aqui é evitar fraude à finalidade do contrato de experiência. Obviamente, por exceção, você pode fazer mais de um contrato de experiência se isso tiver alguma justificativa. Por exemplo, se você está experimentando por uma função diferente. Eu vou experimentar o Otávio como coordenador do curso. Ih, achei péssimo. Acabou, não vou efetivar. Agora vou experimentar como professor do curso. Ih, foi ótimo. Então, mantém ele. Tá? Então, para função diferente, tudo bem. Ok? E eu ainda acrescento a possibilidade do empregado adquirir nova capacitação, nova qualificação. Porque às vezes você experimenta uma pessoa e não gostou dela, não achou que ela está adequada, porque, sei lá, o inglês não é fluente. Aí essa pessoa sai dali, estuda, vai lá, faz um curso de inglês, está fluente agora. Não pode ter uma nova oportunidade? Eu penso que sim. Tá? Outra coisa muito importante no contrato de experiência, gente, é separar as situações de extinção natural do contrato de experiência, que é o advento do termo, com extinção do contrato de experiência por advento do termo por motivos discriminatórios. Isso pode acontecer. Sabe onde isso acontece com muita frequência? Com gestante. Você deixa terminar o contrato de experiência, mas está grávida. Não pode. Né? Ou você deixa terminar o contrato de experiência porque você descobriu que o seu empregado é, sei lá, tem uma posição política X ou Y. Não pode. São atos mascarados, né? É uma discriminação velada. Isso, de vez em quando, isso aparece, fique atento com isso, mas o estudo disso é na aula específica sobre discriminação, né? Não é hoje que a gente vai estudar isso, tá bom? Beleza. Então tá aí, já vimos os 3 tipos de contratos que temos lá na CLT. Quarto tipo que a gente vai analisar. 3 tipos, vemos 3 casos da CLT, né? Mas vamos para a terceira hipótese aqui de espécie de contrato, seria o contrato de safra. O contrato de safra é específico do meio rural. E por que ele existe ali na Lei do Rural, a Lei 5889 de 73, que está lá no artigo 14 e o parágrafo único da lei? Porque no campo se percebeu uma necessidade específica de contratos que atendam à necessidade específica decorrente da sazonalidade da atividade agrária. Então, por exemplo, você tem a época do plantio, você tem a época da colheita. Você vai precisar de muito mais gente naquele período. Mas você não precisa dessa galera o ano inteiro trabalhando. Entendeu? Então, criou-se um contrato específico para essa demanda. A única discussão que a gente tem no contrato de safra é relativo a uma indenização prevista no artigo 14, que se discute se está revogada ou não. Tá? Eu entendo que ela foi substituída pelo FGTS. Por quê? Porque aquela indenização, ela fala em extinção normal do contrato a termo, a percepção de uma indenização que seria hoje o correspondente ao FGTS, ao saque do FGTS. Vamos lembrar que, na época, o FGTS ele não era obrigatório, ele era facultativo. Então, uma pessoa num contrato a termo não tinha necessariamente depósito de FGTS. Aí acabava o contrato a termo, ela não tinha nenhuma proteção pela perda do trabalho, tá? Pelo fim do contrato. Agora tem, por conta do FGTS. Então, são 2 correntes. Uma corrente que entende que foi substituída pelo FGTS, a indenização prevista no artigo 14, e a segunda corrente que entende que não, que é uma situação especial mesmo, contrato de safra, o legislador quis uma proteção maior, então as duas são devidas, a indenização do artigo 14, mais os depósitos de FGTS. Tranquilo? Beleza.
Lá no meio rural, a gente ainda tem no artigo 14A da lei o contrato por pequeno prazo rural. Isso é muito bom para cair em prol de primeira fase, né? Porque tem alguns requisitos especiais. O produtor rural tem que ser pessoa física, pode ser proprietário ou não, mas tem que explorar diretamente a atividade agroeconômica, ou seja, eu não posso usar contrato por pequeno prazo rural para intermediação de mão de obra, terceirização, nada disso. O empregado vai ter os mesmos direitos trabalhistas, tá? A diferença é que as parcelas são calculadas dia a dia e paga diretamente ao trabalhador mediante recibo, tirando do FGTS, que é depositado e recolhido. É uma situação semelhante à do avulso. A cada dia você vai pagando o que o empregado tem direito a receber com os proporcionais de férias, 13º, por aí vai. Tá? A atividade tem que ter natureza temporária e eu só posso usar esse contrato por 2 meses dentro de 1 ano. Então, assim, se eu contratei essa pessoa, eu tenho que esperar 1 ano para poder contratar de novo validamente. Tá? O empregador tem as obrigações normais de empregador de recolher previdência e FGTS. Né? O recolhimento faz com que o empregado automaticamente fique inscrito na Previdência Social e tem que ter a anotação na carteira de trabalho e livro ou ficha de registro, ou contrato escrito em 2 vias, uma para cada parte, e ali no contrato você vai constar a expressa autorização em acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho para fazer o contrato, identificação do produtor rural e do imóvel, identificação do trabalhador, né? O número dele lá na Previdência. Depois dá uma lidinha lá no artigo 14A, está tudo lá. E é bom porque isso, como eu falei, é muito explorado em prova de primeira fase. Tá? Muito bem. Existe ainda um contrato que já está bem em desuso, mas é legal comentar que pode trazer uma confusão, que é o contrato de obra certa, Lei 2959 de 56. Na verdade, eu entendo que a CLT já abrange esse contrato. É um contrato que é para ser feito só em construção civil, né, com construtor permanente, e que tem prazo de 2 anos, uma possibilidade de prorrogação e mesma regras de nova contratação. Então, não tem muita diferença. Para mim, ele foi absorvido pela CLT. Mas por que eu toco nesse contrato? Porque ele tem uma previsão de uma indenização especial também. Tá? É uma indenização de um percentual do valor de uma remuneração por cada ano de serviço, pelo fim do contrato, quando o contrato tem duração maior de 1 ano. Enfim, é aquela mesma discussão do Safra. É uma indenização por fim de contrato. Indenização por fim de contrato, na época, não existia automaticamente nos contratos a termo. Agora já existe, que é o saque do FGTS. Então, também, para mim, essa indenização especial da lei foi substituída pelo FGTS. Tá? E, finalmente, o contrato precário. O que é o contrato precário que pegou esse nome? Né? É o contrato previsto na Lei 9.601 de 98. Essa lei foi muito mal vista na época, porque ela ampliou a possibilidade de uso de contrato a termo. Mas, na verdade, o que essa lei queria? Novos empregados. Esse contrato a termo só poderia ser utilizado para aumentar o número de empregados na empresa. Não podia ser utilizado para substituir empregados que já eram da empresa. E por que essa lei não pegou? Porque ela tinha que passar para haver a contratação desses empregados por negociação coletiva. O Sindicato dos Trabalhadores tinha que concordar com a utilização desse modelo contratual. E aí, no Sindicato dos Trabalhadores, quem é que atua ali, quem é que vota, quem é que está ali à frente das coisas? São as pessoas que já estão empregadas, né, que já são da categoria. Então, assim, é muito difícil uma pessoa que já está ali com seu vínculo votar para a contratação de outros de forma precária, com medo de perder o seu próprio trabalho. Então, de uma forma geral, na época, houve aí um bloqueio nessas contratações. Essa lei, então, nunca pegou. Uma lei que não deu certo. Tá? E a grande diferença dela é esse. Você não tinha
motivo para contratar a termo que não fosse apenas o aumento do número de empregados, em qualquer tarefa, em qualquer atividade. Ok? Então, é uma lei também que já está em desuso e fica aí só para o registro. Muito bem, gente, já batemos aqui o nosso tempo, vamos fechando a aula de hoje. Na próxima aula a gente dá sequência, falando ainda, né, do contrato intermitente, que é mais uma espécie, né, para depois a gente engatar na figura do empregado. Beleza? Forte abraço, até a próxima.